Querido Deus, obrigado por nos colocar diante da sua palavra mais uma vez. Somos ricamente, Deus amado, agradecidos e abençoados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor possa conduzir o presbítero Guilherme, Deus, a falar a nós as Escrituras. Que o nosso coração, Deus, seja preenchido por sua palavra nessa manhã, que por ela, Deus, sejamos admoestados e cresçamos para a glória do Senhor. Usa o teu servo, ó Deus, com o seu poder, com a sua graça, e que o teu nome seja glorificado, que o meditar, Deus amado, do Guilherme, as palavras dos seus lábios, Deus, glorifique e bendiga o seu santo nome, que o seu Espírito use neste momento para falar a nós. Deus amado, abençoe ele, a sua família, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Em Cristo Jesus. Que privilégio mais uma vez. Há tanto tempo, acho que esse ano eu ainda não tinha trazido a palavra pela manhã, apenas às noites, aqui na nossa igreja. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo que começamos na semana passada, através do pastor Fábio, da primeira carta do apóstolo Paulo de Tessalônica, os Tessalonicenses. Então peço que abra aí as suas Bíblias no capítulo 2. Um estudo que já tive o privilégio de iniciar, infelizmente não concluí lá em 2019, mas hoje a gente assumiu, na verdade reassumiu o compromisso de trazermos a palavra, do Senhor nesta carta que o apóstolo Paulo trouxe aos Tessalonicenses. Breve introdução aconteceu na semana passada. Hoje vamos retomar algumas coisas, mas vamos ler capítulo 2, então nós vamos ver do verso 1 até o verso 12 esta manhã. Amém? Todos acharam? Muito bem. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia em engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Amém? Santo Deus, estamos diante do Senhor. Faça os nossos corações solos férteis, a Deus, para receber da Tua palavra. Em Cristo pedimos, usa-nos, ó Deus.
para a tua obra em Jesus. Amém. Meus irmãos, o proceder do apóstolo Paulo, o seu ministério, a maneira como ele lidou com toda essa situação enquanto ele estava peregrinando, levando a sua palavra, a palavra de Cristo, para toda aquela região da Ásia Menor, do sul da Ásia, em toda essa sua caminhada, nessa segunda viagem. Lembrando que ele sai lá de Antioquia, passa por Listra, Icônio, passa por Derbe, encontra Timóteo, ele vai para dentro da Ásia Menor, vai chegar até Filipos. Lá em Filipos acontecem algumas coisas muito vexatosas e vergonhosas, mas o Senhor o honra, e ele precisou sair de lá na noite, correndo. Ele, Silas e Timóteo foram então para Tessalônica. Então, o proceder de Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, nós vimos primeiramente um olhar em que situação Paulo estava ao chegar em Tessalônica. Eu quero ler com os irmãos, lá em Atos 17, exatamente o que está acontecendo com Paulo nesse momento que ele está chegando ali em Tessalônica. Atos 17, os irmãos podem abrir. De 1 a 10 praticamente. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Quero chamar a atenção a um ponto muito importante aqui. Segundo o seu costume, foi procurá-los nas sinagogas. Olha só que interessante. Expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro dessa malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasão, pastor Paulo, Fábio, na semana passada comentou dele, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jasão se hospedou na casa dele, todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasão e os outros. Verso 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se aonde? À sinagoga e aos judeus. Para quê? Pregar a palavra e apontar Cristo como aquele para quem toda a escritura do Velho Testamento apontava, aquele que havia de vir, já tinha vindo, é Jesus. Assim como ele fez em Tessalônica, assim como ele fez em Filipos, assim ele fez em Tessalônica e fez a mesma coisa em Bereia. Olha só que sistemática de Paulo, olhando para a vida daqueles judeus, homens das sinagogas, mostrando que Jesus era o prometido, era o Cristo, era o Messias, nosso Senhor. Amém. A maneira como terminamos na semana passada pelo pastor Fábio foi em relação ao parecer de Paulo quanto à alegria do testemunho. Testemunho de Paulo claramente pregando a verdade, testemunho do sofrer pelo Evangelho, testemunho do Espírito Santo agindo na igreja
e testemunho da igreja, respondendo com fé e arrependimento, e consequentemente dando frutos. As pessoas ouviram falar de Cristo vivo, ressurreto. Se os irmãos se lembram, qual era esse testemunho que está ali no verso 3? Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da sua fé, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza, da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o testemunho daquela igreja que chegou aos ouvidos de Paulo. E ele se alegra muito em saber que aqueles irmãos estavam dando frutos. Porém, agora nós estamos no segundo capítulo e alguma coisa acontece. Paulo tem que dar algumas explicações, algumas retratações, de algumas críticas, algumas falácias que estavam acontecendo, e Paulo precisou não somente se explicar. Um cuidadoso estudo da defesa de Paulo mostra que as calúnias, por meio das quais seus inimigos tentavam minar essa influência da sua mensagem, e dá para resumir assim o que os inimigos queriam: Paulo e seus associados são homens enganadores que, por razões egoístas e com engenhosidade, estão tentando explorar o povo. A gente pode resumir isso. E para a defesa do Evangelho, esta acusação tinha de ser respondida, a fim de que tal suspeita fosse totalmente retirada. Pelo amor de Deus, como é que o testemunho de Paulo poderia tentar enganá-los? E esses inimigos sabiam muito bem o que estavam fazendo. Esse era o pensamento daqueles homens. Se formos bem-sucedidos em trazer essa desconfiança em relação à pessoa desses mensageiros, a mensagem vai ter morte natural. Era assim que eles pensavam. Se a gente colocar um pingo de desconfiança naquilo que Paulo e Silas e Timóteo pregaram, é o suficiente para aquilo desmanchar. O amor de Paulo pelo Evangelho requeria tanto uma autodefesa, e assim ele fez. Se pensarmos em termos de história e cultura daquela época, os três homens, de forma alguma, foram únicos missionários. Não foi três sozinhos ali, que apareceram solitários nas cidades gregas, como personagens que nunca foram vistos. Eram simplesmente três entre centenas de pregadores, com os quais podiam ser facilmente confundidos. O próprio Jesus falou lá em Mateus 23:15, sobre a intensa atividade missionária dos fariseus e dos escribas, que ele diz assim: percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, eles não ficavam fechadinhos nos seus cantos, eles percorriam toda a região. Os judeus estavam lá, sobretudo no território grego, viajava uma incontável multidão de missionários, das mais diferentes visões de mundo, suas cosmovisões, filosofias, cultos religiosos, incontáveis oradores itinerantes, terapeutas, curandeiros, milagreiros, artistas, músicos, atores de toda a espécie, passavam diante daquelas pessoas, fazendo todo tipo de filosofia. As pessoas se encantavam com isso. Nós não gostamos de rolar o celular ali nos rios, nas coisas, que passamos tempo aqui. Lá era isso. Era entretenimento. É isso que chama a população. É isso que atrai as pessoas. Até nos dias de hoje. Naquele tempo não era diferente, era mais um que estava falando sobre um Deus, falando sobre uma outra pessoa. Era só mais um, ou mais três, no meio de centenas. Viver sem trabalhar, dependendo dos outros, se aventurando em situações de moral duvidosa, buscando apenas a fama,
para contar histórias de viagens pelo mundo e atrair multidões. Era isso que realmente movia muitos viajantes da época. O discurso bajulador que ele fala aqui, que mexia com a vaidade das pessoas e tentava conquistar a sua simpatia e o seu dinheiro, era um recurso comum para garantir o seu sucesso e as suas viagens. Assim que funcionava. As pessoas só abriam o coração para a mensagem quando toda desconfiança desaparecia. Por isso Paulo ficou tão preocupado. Por isso Paulo precisava mandar uma mensagem. Porque a intenção daqueles homens era trazer desconfiança. E Paulo precisava retocar isso. Por isso a diferença entre as testemunhas de Cristo e os outros precisava ficar muito evidente, para que as suspeitas que os opositores, tanto os judeus quanto os gregos, gentios, seja lá quem fosse, lançavam contra os mensageiros do Evangelho, não criassem raízes nessas igrejas que estavam passando. Paulo foi fundando igrejas, meus irmãos. Por onde ele passava, ele testemunhava, homens ouviam da palavra, se aprofundavam nesse amor que Paulo fala aqui para os Tessalonicenses. O fato de Paulo falar sobre esse assunto nessa carta mostra que ele estava preocupado com a reação dos Tessalonicenses diante das perseguições e talvez até se perguntasse se as acusações maldosas dos inimigos já não estariam influenciando alguns. Lá em Corinto, onde ele estava quando escreveu, Paulo ainda enfrentaria essa mesma situação de forma dolorosa. A gente vai ver isso na carta dos primeiros aos Coríntios. Uma igreja que é influenciada. A igreja de Colossos foi influenciada. A igreja na Galácia, os Gálatas, foi influenciada. Falsos mestres se levantam todos os dias. Não era diferente naquela época. E os testemunhos estão aqui. É possível que tivesse recebido notícias que em Tessalônica havia gente tentando manchar o nome dos missionários ausentes, porque Paulo já tinha saído. Por isso ele apela várias vezes para que a igreja se lembre da conduta que eles viram pessoalmente na vida daqueles 3 homens. Eles viram. Eles presenciaram, eles viveram com eles 3 semanas. Foi suficiente pela profundidade da palavra entrar no coração deles. Portanto, na mensagem que Timóteo traz, quando retorna com as notícias eram boas. Quando Timóteo se encontra com Paulo lá em Corinto, sua fé em Deus, seu amor uns pelos outros e a afeição por Paulo estavam intactos, ou seja, a igreja ainda amava a Deus e testemunhava de Cristo, era a sua fé intocável. Por mais que houvessem críticas, e claramente a gente percebe aqui que eram agentes externos à igreja, querendo manchar o nome, a obra de Paulo, quando ele apontava para Cristo sendo o Senhor e Messias. Então, a maneira que Timóteo, quando volta de Tessalônica, encontra com Paulo, e então Paulo escreve essa carta, ele fica aliviado, porque ele sabia que aqueles homens, mulheres, estavam dando frutos. E no verso, Paulo pode até dar um suspiro de alívio e cita a questão da sua coroa que pode usar na presença de Deus durante a vinda de Jesus. Está aí no verso 19 do capítulo 2. E nesses versos de 1 a 3, nós vemos quem realmente Paulo era: um evangelista frutífero, um ganhador de almas. Paulo teve um ministério marcado por muitos frutos, com conversões numerosas, seja aqui em Tessalônica, seja em Filipos, seja na Bereia, seja
lá em Corinto, na Galácia, tantos outros. E por apenas 3 semanas aqui já fez um estardalhaço, foi algo grandioso, foi a obra e o poder do Espírito Santo agindo na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens. Uma igreja sendo formada, uma igreja sendo criada, com a profundidade do Evangelho. O apóstolo Paulo era um pregador abnegado, mesmo após perseguições e sofrimentos em Filipos, seguiu pregando com ousadia em Tessalônica, sem se intimidar por falsas acusações. Eu só fico pensando, Paulo todo estrupiado, quando chegou em Tessalônica. Uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros, de Filipos até lá, passou ainda por mais 2 cidades, a gente leu aqui em Atos 17, suas feridas ainda estavam latentes, hematomas, foi espancado, foi preso, algemado, passou por um terremoto lá em Filipos, foi testemunha do Senhor, a conversão daquele homem, do carcereiro e toda a sua família. Olha quantas obras o Senhor fez através do apóstolo Paulo, até que ele chegasse ali, e pela obra do Senhor, ele permaneceu, ele persistiu. É isso que Deus faz em nossas vidas. Ele transforma de tal forma que voltar para trás não é uma opção. Nós seguimos adiante, nós sabemos o que temos que fazer, o testemunho de Cristo e da sua palavra precisa acontecer, e somos nós, nesse momento, que estamos carregando a palavra e a vida de ser um cristão, assim como este homem foi. Ele foi um encorajador sincero, a sua exortação era pura, baseada na mensagem recebida de Deus, com motivações corretas. Ele era puro, não havia mancha naquilo que ele falava. Ele recebeu do próprio Cristo a sua palavra e como transmitir. Não houve indecência, não houve imoralidade. Ele teve uma postura correta diante do Senhor, diante de todos aqueles homens e em cada cidade que ele passava. Esse era o pregador, esse era o homem, por onde passava, esse carinho, esse cuidado com os irmãos. Os seus métodos eram honestos, sem engano, sem interesses financeiros. Meus irmãos, ele era um homem que construía tendas, seus braços, sua inteligência, sua capacidade, ele conseguia ganhar o seu próprio dinheiro, o seu sustento. Nós vamos falar mais sobre isso. A salvação não se dá por uma argumentação engenhosa, nem por uma apresentação refinada. E mais uma vez é resultado da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos. Assim como foi na vida de Paulo. Ele foi ensinado pelo Senhor e soube transmitir por sabedoria que o próprio Deus deu a ele. Lá em Tiago, no capítulo 1, ele vai falar: se está precisando de sabedoria, peça a Deus, que dá sem medida. Se há dificuldade, peça sabedoria a Deus. Não tenham dúvidas disso, ele vai dar. Sem problemas. Paulo foi um mordomo fiel, um pregador frutífero e agora um mordomo fiel. A gente vê aí dos versos de 4 a 6, que diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação. Olha a bajulação que os outros faziam. Olha a bajulação que ele estava sendo acusado. Nem de pretextos gananciosos. Eu não vim aqui para pegar dinheiro de vocês. Eu não vim aqui para pedir dinheiro para vocês. Deus é testemunha disso.
Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de ninguém, nem de outros. Esse é o testemunho de Paulo, meus irmãos, que está na carta dele para aqueles homens. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era aprovado por Deus. Sua pregação visava agradar a Deus, não aos homens. E era sustentada por uma vida piedosa. Pense no exame final. E Paulo e sua equipe passaram nesses exames, foram aprovados, foram triunfantes. Paulo e os outros muitas vezes disseram às suas igrejas para testarem tanto a si mesmo como aos seus líderes. Olha lá em Romanos 14, 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Precisa ser provado, precisa ser experimentado. E agora acontece o teste final, quando Deus examina Paulo e seus companheiros. Para aqueles que não passarem, o que lhes espera é o julgamento e vergonha. É algo trágico, mas ser reprovado no teste de Deus é pior ainda. Paulo e seus companheiros foram aprovados. E ele dá testemunho disso, assim como a igreja dá testemunho disso. Por quê? Mas como que a igreja dá testemunho disso? Olha o que chegou aos ouvidos dele. Olha o que Timóteo trouxe para ele. Uma igreja perseverante na fé. Uma igreja que tem amor. Uma igreja que sua obra frutífera traz resultados, ou seja, pessoas entenderam da mensagem e o próprio Cristo com seu Espírito vai convertendo e acrescentando. Esse é o testemunho maior da aprovação de Deus em relação à sua obra. Paulo é irrepreensível diante dos homens. Não usava de bajulação, não buscava lucro, não buscava glória pessoal. Seu foco estava no Evangelho, não em si mesmo. Lá no verso 4, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Artistas vivem apenas para agradar as pessoas e fazem com que comprem ingressos. Muitos pregadores populares, infelizmente, se enquadram exatamente na mesma categoria nos dias de hoje. Mestres superficiais que dizem às pessoas o que elas querem ouvir. E em vez de dizer o que Deus deseja que cada um de vocês ouça. Paulo não quer nada disso. Ele ministra para agradar a Deus, não ao seu público. Integridade na pregação, no ensino. O seu ensino é proclamar a mensagem que Deus coloca no seu coração, não aquela que aumentará a sua popularidade. Aqui é Paulo, vamos ver Paulo. Ele é o homem que fala as coisas boas para os nossos ouvidos. Não. Ele fala aquilo que Deus quer que você ouça, para vir com uma transformação profunda, uma confrontação. Essa é a mensagem de Paulo. Um terceiro ponto, uma relação maternal, que ele põe aqui no verso de 7 a 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Fomos, porém, amáveis entre vocês. Esse é o cuidado, essa é a generosidade, o se entregar tão profundamente para um cuidado tão peculiar, a ponto de, assim como uma mãe cuida dos seus filhos, a ênfase não está no seu amor, que leva a cuidar e compartilhar tudo com os seus filhos. Observe que esses são os seus filhos, enfatizando a metáfora da família.
uma palavra forte para o cuidado profundo, como alguns dizem, acalentar os seus filhos. Uma galinha que coloca os seus pintinhos em volta, para proteção e cuidado e calor. Isso significa que ele renuncia de direitos, abre mão do sustento que poderia receber e servir os tessalonicenses. Ele tinha ternura, ele tinha cuidado para com aquelas pessoas. É o sentar junto, entender os problemas, conversar, abraçar, apontar, admoestar, cuidar. Tratava os crentes com afeto e paciência, evitando a autoridade. Por mais que ele tivesse a autoridade do Senhor, a autoridade da palavra, ele era um pai amoroso, um homem que se doou para que os outros pudessem crescer. Era um sacrifício pessoal. Estava disposto a dar a própria vida por eles, nutrindo-os espiritualmente, irmãos. Paulo não tomava nada, mas se entregava totalmente a servir a essas pessoas, a quem amavam tão intensamente. Ele não só se recusava a impor a autoridade aos seus novos seguidores, mas se autodeterminava também se entregar totalmente, de sorte a proporcionar aos tessalonicenses todo o cuidado afetuoso que conseguiam em compartilhar as profundezas das suas almas. Não chegavam para ele para falar assim: pô, tá frio hoje, né? Ó, tá calor hoje, acho que vai chover semana que vem. Não é superficialidade, é como você está se sentindo, o que está mostrando dentro de você, o que te tira da presença de Deus. Qual é o ídolo que está aí dentro? Ele sondava os corações e apontava a solução em Cristo. Esse é o trabalho pastoral. Esse é o cuidado de um relacionamento maternal. Era um homem que cuidava das pessoas. E por último, e por coincidência, por ser o dia dos pais, ele foi um pai exemplar. Verso de 9 a 12. Pois vocês, com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de dia e de noite, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Se alguém tem dúvidas em relação ao proceder como pai, segue um bom exemplo aqui. Essa é a teologia prática da paternidade. Além do amor e do cuidado, exortando, consolando e admoestando. Se alguém tem alguma dúvida, foi assim que o apóstolo Paulo entende. Porque o pai, olhando para o seu filho, nos seus erros, nos seus acertos, ele aponta ao Senhor Jesus. Foi um trabalho memorável. Sustentou-se com um trabalho próprio. Olha o trabalho. Aquele que provê trabalha incansavelmente, com as próprias mãos, para não ser peso para a igreja. Meus irmãos, esforço e fadiga, fala aí no verso 9, que era a característica do seu ministério,
inicial. Os dois termos sempre vão apontar não apenas o trabalho árduo, mas também a fadiga e a dor que podem acontecer no meio do caminho. Sim, você que é pai, você sabe muito bem que a dor e a fadiga no criar os seus filhos, no sustentar a sua casa, no cuidar para que não falte nada. Olha o papel do pai aí. Em vez de pedir dinheiro e suporte deles, os missionários trabalharam dia e noite para não sermos pesados a ninguém. Sabemos que a igreja filipense enviou dinheiro para ajudá-los. Está lá em Filipenses 4, 15, 16, que diz assim: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Igrejas generosas sustentam seus missionários. Isso é um alerta para nós como igreja. Recebemos 3 domingos atrás, já 2 famílias de missionários aqui conosco. Temos os nossos missionários sendo sustentados, Portugal, Iraque, aqui no norte de Minas, homens e suas famílias entregando suas vidas para apontar Cristo, nosso Senhor, em outros lugares, assim como fazemos aqui, apontando Cristo, para vivermos uma vida segundo Cristo viveu, andando sobre as suas pegadas, para nós mostrarmos o verdadeiro Evangelho a este mundo, que não só aqui dentro recebemos a instrução, mas vivemos essa instrução a partir da porta que está fora. Esse é o objetivo como pregador, não só Paulo, mas como todos nós, presbíteros, pastores dessa igreja. Apontamos Cristo, vivemos de uma forma que aponte para Cristo de forma honesta, de forma sincera, mostrando o poder do Senhor agindo nas nossas vidas e o que o Senhor pode fazer na vida de cada um dos nossos irmãos. E eu tenho certeza que essa igreja já viveu e foi experimentada. Cada um dos irmãos já passou por alguma experiência com o Senhor, de forma que Cristo foi exaltado e glorificado, o seu nome foi exaltado. Sabemos que o Senhor tem agido no meio da igreja através do seu Espírito. É a sua palavra que edifica cada um dos meus irmãos. O procedimento irretocável, viveu piedosamente diante de Deus, de forma justa consigo mesmo, irrepreensível perante os homens. Na atualidade, como é difícil. Os homens da modernidade, com seus desejos, com suas vontades, muitas vezes se esquecem de que a prioridade é ser um pai segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Ele fala para sermos pai, como conduzir nossas famílias, pastores, como conduzir a sua igreja, não para fazer aquilo que a igreja quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. Palavras edificantes saíram de Paulo, ensinava individualmente, exortava, consolava e admoestava cada crente. Ele tinha um propósito elevado. Seu objetivo era que os tessalonicenses vivessem de modo digno de Deus, crescendo a maturidade em Cristo. Precisamos conhecer do nosso Senhor. Precisamos nos aprofundar de quem é Jesus. Os ensinos sobre cristologia deste ano foram intensivos e intensos, para conhecermos mais profundamente de quem é o nosso Senhor. O pastor Paulo trouxe para nós. É importante que isso não saia das nossas mentes, porque respondemos a este mundo conforme aquilo que conhecemos, é a cosmovisão cristã que deve estar presente nas nossas vidas, para respondermos a este mundo. Isso foi o que Paulo trouxe.
Ele entendeu quem era Cristo, ele entendeu a mensagem e viveu como Cristo. Ele abriu mão de todas as coisas. Ele estava numa posição elevada de conhecimento, estudado. Um homem que, com diversas faculdades de entendimento, de sabedoria, mas ele abriu mão de tudo isso para pegar Cristo Jesus. Pois é isso que mostra o que é real e verdadeiro, que não importa as nossas circunstâncias hoje, mas que saibamos exatamente o que está lá na frente para nós. E sem Cristo, infelizmente, meus irmãos, é impossível. Esse propósito elevado, seu objetivo era que os tessalonicenses vivessem de modo digno de Deus, crescendo a maturidade em Cristo. Paulo reforça aos tessalonicenses a importância de lembrarem não apenas do trabalho árduo dessa equipe apostólica, mas também do seu caráter santo, justo, irrepreensível, reconhecido tanto por ele, por Deus, que é testemunha invisível da sua conduta. Essa recordação abrange desde o princípio do período inicial da evangelização até a fase em que os missionários pastoreiam e instruíram os recém-convertidos. Se a gente olhar o termo santo, enfatiza a relação correta com Deus, enquanto justo foca a conduta ética diante das pessoas. Ambos revelam a vida separada para Deus e reta diante dos homens, sem motivo de acusação. Era assim que Paulo vivia, era assim que Paulo se chegava. No verso 11, Paulo retoma a metáfora parental. Antes comparou-se a uma mãe que cuida e amamenta. Agora descreve como um pai que educa e orienta cada crente individualmente, auxiliando no crescimento espiritual, no amadurecimento na fé. Esse cuidado duplo, gerar espiritualmente e instruir na nova vida, reflete o papel da família na antiguidade, em que o pai era responsável pela formação moral, formação prática dos filhos, enquanto a mãe cuidava nos primeiros anos. Paulo apresenta-se como parte da família espiritual dos tessalonicenses, unindo amor, cuidado e orientação firme para aqueles homens. Então ele se põe diante daqueles homens, apontando que os erros que estão chegando, por mais que ele tenha um amor, já tenham fé, já tenham dado testemunho, frutos, as coisas ainda estão chegando. Os erros, os enganos, os falsos mestres vão bater a porta e vão chegar. E ele reforça isso para aqueles irmãos, para a igreja que é de hoje também. No verso 12, ele descreve 3 ações que caracterizam o seu ministério: exortar, consolar e instar ou implorar, para que vivam de maneira digna de Deus. Embora os termos possam envolver consolo, o foco principal é a exortação ética, como nos portamos diante dos outros, como respondemos a este mundo e como vivemos como exemplo para este mundo. Essa vida digna é possível porque Deus os chamou continuamente para o seu reino e glória, escolhendo-os e capacitando-os para uma vida de santidade, santificação e busca em agradá-lo. Nós recebemos isso, meus irmãos. Recebemos santidade, recebemos essa possibilidade da santificação diária. É o Espírito que trabalha em nós. O reino já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, trazendo uma realidade presente, enquanto a glória aponta para o cumprimento futuro na segunda vinda. A atenção do já e o ainda não. Já estamos no Senhor, mas ainda não fechou as contas ainda. Esperamos por isso.
Então, assim, apesar das perseguições e dificuldades, os crentes aguardam a consumação da promessa, uma eternidade gloriosa diante do domínio de Deus, e estaremos com Ele. Amém? Para concluirmos, meus irmãos, Paulo é apresentado como exemplo de pregador frutífero, mordomo fiel, mãe carinhosa e um pai exemplar. Seu ministério se destaca pela pureza da mensagem, uma motivação sincera, métodos íntegros, cuidado sacrificial e o objetivo de levar os crentes à maturidade espiritual, sempre agradando a Deus acima de tudo, apontando a Cristo, que precisa ser o nosso objetivo. Os missionários, na verdade, todos nós, meus irmãos, somos testemunhas de Cristo, somos muito vulneráveis à crítica e por isso precisamos fazer muito mais esforço para viver e sermos vistos vivendo de forma tal que não nos exponhamos às críticas. Vamos viver segundo o que o Senhor nos falou para vivermos. Se somos feitos para a glória dEle e para gozá-lo eternamente, para nos alegrarmos nele eternamente, esse é o propósito da nossa vida. Assim diz a pergunta do catecismo: qual o propósito? Vivemos para glorificá-lo e gozá-lo eternamente. A conduta de Paulo, ao que parece, o texto que lemos nos mostra que foi criticado na ausência dele, e aparentemente por pessoas fora da congregação, e por isso ele se defendeu aos irmãos. Em nossa comunidade, nossa conduta, não só os pastores, presbíteros, conselheiros, diáconos, devemos viver uma vida que represente Cristo, mas cada um dos irmãos deve viver dessa forma. Deve viver dessa forma. Essa é a nossa exortação. E temos um ajudador, um grande Senhor, é o Espírito de Deus, que está presente diante de nós todos os dias, a cada instante, a cada momento. E eu fecho lendo o Salmo 126, do verso 3 em diante. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que feixes são estes? É o fruto de ver outras pessoas sendo edificadas, crescendo, sabendo que vivemos uma vida para apontar ao Senhor. Esta é a exortação para nós. É isso que nos anima, é isso que nos alegra, saber que o Senhor está sendo glorificado com as nossas vidas, e que apesar dos meus erros, muitas vezes do meu auto-engano, assim como o presbítero Jorge orou agora cedo, dos meus altos enganos, o Senhor, Ele é capaz de nos perdoar e nos trazer arrependimento e restauração de vida, porque somos seres humanos caídos ainda, e diante deste mundo, assim como Paulo e todos aqueles de Tessalônica, eles viveram carentes do Senhor, mas Ele tem um grande ajudador, e é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, os que com lágrimas semeiam, na alegria do Senhor, vão colher coisas espirituais diversas, e essa alegria não vai ter fim. É isso que nos anima. Não é uma felicidade momentânea, mas é uma alegria sem fim. E eu louvo a Deus por saber que Ele tem conduzido esta igreja, conduzido as nossas vidas, e nos dado a oportunidade de receber um bom ensino, de podermos ver que o Senhor tem, na sua palavra, nos ensinado a crescer com sabedoria, buscando na fonte correta como crescer.
Louvamos a Deus por isso. Que o Senhor, em sua infinita graça, sedimente esse conhecimento na sua vida, meus irmãos. Sabe, colhe, entenda que esse trabalho que Paulo fez, aqueles homens que estavam ali com Paulo, fizeram. E vê que a igreja pode dar testemunho, como a igreja de Tessalônica deu testemunho. Nós possamos ser essa igreja também, que dá testemunho e frutifica a todo tempo, em todo lugar. Não somente aqui. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos orar.